Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um rico entrar, é mais difícil entrar um rico no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais: casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão primeiros. Deus abençoe o nosso meditar. Pode assentar-se. Algumas coisas para nós aqui no mundo são impossíveis. Podemos fazer muita coisa, principalmente quem tem sabedoria, quem tem força, tem saúde, até mesmo quem tem dinheiro, quem tem riqueza. O problema disso tudo é que temos a tendência de confiar nessa própria força ou sabedoria ou riqueza e desprezar, por assim dizer, o Criador de tudo, o mantenedor de tudo, aquele que tem todo o poder, aquele que tem o poder de salvar. Nós caímos facilmente nessa tentação de confiar em nós mesmos, ou quem sabe confiar em outros poderosos, salvadores do mundo, salvadores da pátria. Olhando para Eclesiastes, que lemos há pouco, falando especialmente das riquezas, né? Vemos que isto é ilusão, isto passa, que nada disso vamos levar deste mundo. E há uma grande impossibilidade na nossa vida. A grande impossibilidade é que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, nem um salvar o outro. Este é o assunto aqui da nossa mensagem. Para os homens é impossível se salvar. Não para Deus, mas para os homens é impossível. Essa leitura está ligada com a leitura do domingo passado, também aqui do Evangelho, onde nós vimos sobre a história de um jovem que era rico, tinha bastante dinheiro. Ele se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus: o que devo fazer para ser salvo? Jesus então lembra a ele os mandamentos, e ele fala: olha, eu tenho obedecido os mandamentos, mas o que mais eu posso fazer? Ele estava preocupado com a salvação. Então Jesus diz: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, siga-me, e você então terá um tesouro no céu. Aí esse jovem sai muito triste, porque ele tinha muitos bens, ele não queria abandonar a sua riqueza. Note então que ele estava preso aos seus bens e por isso ele não seguiu a Cristo.
Então, dentro desse contexto, Jesus vai dizer, olha, meus filhos, né, é muito difícil, né, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, versículo 23, daí no versículo 24, não fica limitado isso apenas aos ricos, mas faz também, final do versículo 24, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E mais adiante ainda ele vai dizer, para os homens isso é impossível. Como disse no início, pessoas que têm muita sabedoria, muita saúde, muita força, muito vigor, ou muito dinheiro, essas pessoas acabam confiando talvez na sua força, no seu poder. E assim despreza o grande Salvador, o grande Deus que ama e que pode e que quer nos salvar. É muito fácil, né? Vemos isso por aí. É muito fácil que isso aconteça com a gente também. Temos que ter esse cuidado. Aliás, os discípulos, aqui nessa leitura, ao ouvirem aquilo que Jesus estava falando, ficaram espantados, ficaram admirados e até com medo e perguntaram, então quem é que pode se salvar? Eles sentiram que eles próprios não poderiam se salvar, porque Jesus disse, é difícil, é impossível para um ser humano entrar no reino dos céus, com as suas forças, é claro. Então os discípulos se espantam, e isso é necessário, esse espanto é preciso, porque senão nós não caímos na realidade e continuamos pensando, eu sou bom, né? Eu não roubo, eu até ajudo o próximo, eu até vou na igreja, então eu vou para o céu, eu faço, eu. Nós caímos nessa tentação, nós caímos nesse perigo. Aliás, Pedro, né, que é o porta-voz dos discípulos, vai dizer, mas nós deixamos tudo o que nós tínhamos, deixamos o nosso barco lá de pescadores, deixamos o nosso pai lá, a família pescando, e nós te seguimos. Talvez ainda estava na mente dos discípulos essa vontade, esse desejo de merecer o céu por seus atos, por suas obras. Por isso Jesus fala com seriedade. Jesus fala com dureza, com firmeza, mas ao mesmo tempo ele fala com amor. Na leitura do domingo passado, do Evangelho, Jesus falando com esse jovem rico, ele olha firme nos olhos do homem rico e olha com amor. Ele está falando uma coisa dura, uma coisa que ele precisa ouvir, ele está falando a verdade, mas mesmo assim ele olha com amor. Ao chamar a atenção, ao repreender, ao nos dar um puxão de orelha, como um pai, como uma mãe que ama o seu filho, Deus faz isso com amor, para cairmos na realidade e de novo percebermos a nossa fragilidade. E por causa do nosso pecado, que sempre no início dos nossos cultos confessamos diante de Deus, implorando perdão em nome de Jesus. Perdão esse que acontece. Assim, nós, vendo a nossa fragilidade, o nosso pecado, as tentações do velho homem, do mundo e do diabo que nos atacam, nós precisamos estar assustados, sim, como os discípulos ficaram assustados, e então perguntar, ou então afirmar, quem pode ser salvo? Perguntar. Essa pergunta também foi feita por uma multidão que mais tarde ouviu Pedro dar um discurso já cheio do Espírito Santo, depois de Pentecostes, lá em Atos 2. A multidão também pergunta, o que devemos fazer para ser salvo? Aí Pedro já está mais tranquilo, Pedro já está mais firme na fé, Pedro já está sendo enviado para pregar o Evangelho. Aí Pedro sabe dar a resposta. Ele diz para a multidão, creiam no Senhor Jesus, sejam batizados, recebam o Espírito Santo e então vocês serão salvos. Esse é o caminho da salvação. Batismo, a fé, a ação do Espírito Santo. E então olhamos para aquele que diz,
É impossível para os homens se salvar? É, mas para Deus não é impossível. Para Deus tudo é possível. Ele olha também para os discípulos, e Ele olha também para você e para mim, para qualquer pecador nesse mundo. Ele olha com firmeza, com seriedade, falando a verdade, e a verdade que também é o Evangelho, para aquele que está arrependido. Então, aquele que, como os discípulos, ficaram espantados, aquele que, como você e eu, olhando para a lei de Deus, ficamos espantados, Jesus tem esse olhar de amor. Tudo é possível para Deus. E o que é que Deus faz para nos salvar? Você sabe. Ele envia o seu Filho. Nós, quando falamos num Deus que pode fazer tudo, talvez estejamos imaginando um Deus poderoso, né? Que criou esse mundo, de fato mantém esse mundo, faz chover, nos dá saúde, nos livra dos males. Ótimo, tudo isso ele faz. Mas esse Deus poderoso também tem o poder de nos salvar. Esse é o grande poder de Deus. Sua grande força, seu grande amor demonstrado na cruz. Viver nesse mundo, alguns anos mais, alguns anos menos, com ou sem riqueza, tudo isso passa. Mas o grande poder de Deus demonstrado na cruz, morrer e sair da sepultura, cumprir a lei em nosso lugar. Esse é o Deus, de fato, que com o seu poder e que com o seu amor torna possível a nossa salvação, a tua e a minha, daquele que crê, como falamos aqui no credo, quando confessamos a nossa fé. Eu creio. Jesus também vai dizer algo bonito no final da nossa leitura, a partir do versículo 29, para nos incentivar, para nos dar aí ânimo, né? Para vivermos neste mundo. Temos dificuldades, temos perseguições por sermos de Cristo? Sim. E respondendo então à pergunta de Pedro, que disse para nós deixamos tudo para te seguir, Jesus poderia até repreender novamente Pedro e os discípulos. Não é por isso que vocês vão para o céu, porque estão me seguindo, ou porque vocês deixaram tudo para trás. Não é por isso, é pela graça. Ele podia ter explicado isso de outra forma, mas ele não repreende, ele prefere dizer para o povo de Deus, para os discípulos e para nós. O que é que nós já nesta vida recebemos, quando, quem sabe, até aborrecemos nossos familiares. Creio que isso acontece com cada um de vocês. Comigo acontece. A gente acaba sendo, talvez, olhado com olhos diferentes por familiares que não creem, que não querem saber de Deus, desprezam o Evangelho. Enfim, nós precisamos, em primeiro lugar, servir a Deus, amar a Deus, né? Amar também os familiares. Mas há esta dificuldade. Então Jesus diz, aqueles que deixam por causa de mim, do Evangelho, casa, irmãos, pai, mãe, filhos, terras e assim por diante, talvez se referindo mais aos discípulos, ou aos pregadores da palavra, mas ele vai dizer, nesta vida vocês vão receber muito mais. Nós temos, apesar além da família pequena, né, pais, filhos, avós, enfim, chegados aí no parentesco, nós temos uma outra grande família, que é a família de Deus, o povo de Deus, que se reúne em torno da palavra para um descanso em nossos cultos, ouvindo esta palavra, né, que repreende, mas que também consola, participando da Santa Ceia. Então nós temos aí muitos pais, muitos irmãos, muitas mães, e assim por diante, e com perseguições. As perseguições também fazem parte, para nos manter humildes, dependentes de Deus, reconhecendo essa dependência, e ao mesmo tempo para podermos olhar uns para os outros com esta humildade, sabendo que não somos mais do que ninguém e que todos precisamos do grande amor, da grande graça de Deus.
E Jesus vai concluir aqui a nossa leitura dizendo: muitos que se acham grandes, importantes e primeiros serão últimos, e aqueles que de fato vivem nesta palavra, por ela guiados, por ela orientados e seguindo a Jesus, estes serão os primeiros. Não por obras, é claro, mas porque na palavra do Senhor nós encontramos sabedoria, orientação e força para de fato vivermos aqui neste mundo, de acordo com este seu santo querer. Não nos apegando, não nos orgulhando com o nosso poder e a nossa força, mas sim dando toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, que quer nos dar tudo o que precisamos neste mundo, também mais até do que merecemos, é claro, e principalmente Ele já nos deu a vida eterna, quando na cruz disse lá: está pronto, está consumado, está realizada a obra para salvar a humanidade. E João 3,16, né? Todo o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E a fé, o crer, é graça também do nosso Deus. Amém.